Descobri que minha esposa me traía com seu ginecologista no consultório. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você confiaria no médico da sua esposa a ponto de acreditar que ele só quer ajudá-la? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um homem que acreditava ter um casamento estável, até descobrir que sua esposa escondia um segredo terrível. Ela estava se envolvendo justamente com o ginecologista em quem ele mais confiava. Uma revelação que não só destruiu a confiança, como também expôs a falta de ética de um profissional da saúde. Prepare-se, porque essa história é marcada por choque, traição e, acima de tudo, pela coragem de um marido em enfrentar a verdade e expô-la perante sua família. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Eu me chamo Tiago, tenho 35 anos e era casado com minha ex-esposa Camila, de 30 anos, por 4 anos antes de nosso relacionamento azedar. Camila e eu nos conhecemos em um bar onde ela trabalhava como bartender. Meus amigos e eu frequentávamos o bar com frequência. E desde o primeiro dia em que vi Camila, eu soube que gostava dela. Ela tinha um charme inconfundível que a destacava de suas colegas. Por semanas continuei indo ao bar sem dizer nada a Camila ou contar a ela como me sentia. Uma noite, enquanto estávamos no bar, Camila estava servindo em uma mesa ao lado da nossa quando um homem fez alguns gestos desconfortáveis em direção a ela, deixando-a envergonhada. Eu a defendi e pedi ao homem que pedisse desculpas a Camila. Alguns outros que perceberam isso se juntaram a mim em repreender aquele homem. Logo, os seguranças do bar intervieram e arrastaram aquele homem para fora do bar. Mais tarde, naquela noite, Camila e seu chefe vieram até nossa mesa com uma bebida de cortesia para nos agradecer. Continuei frequentando aquele bar e logo nos tornamos amigos. De amigos de bar, passei a convidá-la para sair em um encontro e ela concordou. Camila e eu acabamos namorando por 1 ano antes de nos casarmos. Alguns meses antes do nosso casamento, consegui um emprego melhor para Camila, para que ela não precisasse mais ir ao bar. Fiz isso porque, mesmo enquanto namorávamos, eu ainda ia ao bar com ela e odiava ver como ela era tratada por outros homens lá. Não me sentia confortável com os homens olhando para ela e avaliando. Então, com a ajuda de alguns amigos, consegui um emprego para ela como garçonete em um restaurante chique. Camila não conseguia um emprego bem remunerado, devido às suas qualificações educacionais. Ela havia concluído o ensino médio e tentado 1 ano de faculdade comunitária, mas não conseguiu continuar porque não podia pagar. Então ela teve que dar uma pausa e trabalhar. Seu histórico educacional não importava para mim, porque amava muito a Camila. Do meu lado, eu trabalhava como assistente de ensino na universidade onde estava fazendo meu mestrado. Eu até secretamente guardava dinheiro para a faculdade dela e planejava contar a ela quando o dinheiro fosse suficiente. Apesar de Camila não frequentar a faculdade, ela é inteligente, trabalhadora e mente aberta. Ela sempre estava pronta para tentar algo que lhe trouxesse novos resultados e estava sempre ansiosa para aprender. Sua mente aberta e vontade de aprender algo novo eram os atributos que mais amava nela. Durante os primeiros 2 anos de nosso casamento, fomos felizes e desfrutamos imensamente da companhia um do outro. Mas havia algo que me incomodava de vez em quando. No início do nosso casamento, não me preocupava com isso. Mas depois de 3 anos e Camila não conseguir engravidar, fiquei muito preocupado. Enquanto namorávamos,
Camila e eu falávamos sobre o número de filhos que queríamos e até tínhamos os nomes deles antecipadamente. Ambos concordaram em ter 2 filhos e não importava se eram 2 meninos, 2 meninas ou um menino e uma menina. O que mais importava era que tivéssemos o primeiro nos primeiros 2 anos de nosso casamento e o segundo alguns anos depois do primeiro. Era um plano perfeito e eu estava ansioso por isso. Queria uma situação em que meu primeiro filho tivesse pelo menos 14 anos quando eu fizesse 50 anos. E o segundo filho teria 10 ou 8 anos. Mas eu estava preocupado quando os 2 primeiros anos de nosso casamento passaram e estávamos lentamente nos aproximando do final do 3º ano sem Camila. Engravidar. Camila sabia que eu amava crianças e estava alinhada com o plano. Mas às vezes ela me dava sinais contraditórios sobre ter um filho. Nós fizemos uma série de exames, tomamos medicamentos e fizemos testes de fertilidade. Todos os testes confirmaram que estávamos bem. Mas eu ainda não entendia por que Camila não conseguia engravidar. Nem mesmo confiava nos resultados dos testes de apenas um hospital. Então fizemos os testes em diferentes hospitais e os resultados foram todos iguais. Quando completamos 3 anos juntos e ainda não tínhamos um filho, isso começou a me abalar. Já havia ficado desapontado tantas vezes em outras áreas da minha vida e não achava que também ficaria desapontado na área de ter filhos. No 3º ano de nosso casamento, o vínculo entre Camila e eu estava lentamente desaparecendo. Não passávamos mais tempo juntos como costumávamos. E muitas coisas mudaram entre nós. Na maioria das vezes, nem conseguíamos ter uma conversa longa, sem que eu mencionasse as coisas que faríamos juntos quando tivéssemos um filho, e isso desanimava muito a Camila. Ela começou a reclamar que eu estava mais preocupado com o futuro do que em viver no presente. Logo após nosso 3º aniversário, percebi o quão distantes nós estávamos. Tive que prometer a Camila que voltaríamos a ser o casal que éramos e que não me preocuparia mais com filhos. Eu não queria perder a oportunidade de crescer com Camila. Ela ficou feliz e explicou que Deus dá filhos e que quando chegar nosso momento, Ele nos abençoará com crianças. Eu sabia que ela estava certa. Como cristãos, ambos acreditamos que Deus é quem dá todas as coisas boas aos homens, incluindo os filhos, e que, quando chegar a hora, Ele nos abençoará com crianças. Também repeti para mim mesmo várias vezes que não ter filhos não significava que Camila e eu não éramos completos. Com essa nova consciência e mentalidade, parei de me preocupar com filhos. Comecei a buscar novas maneiras de apimentar meu casamento e aproveitar a vida com Camila. Já não importava mais para mim se tivéssemos filhos no futuro ou não. Até cogitei a ideia de adotar uma criança mais tarde, se Camila não pudesse engravidar. Enquanto isso, no 3º ano de nosso casamento, Camila já estava na faculdade, cursando um programa de 4 anos. Ela estava no 1º ano, e eu estava patrocinando seus estudos com o dinheiro que havia guardado. Ela finalmente pôde ir para a faculdade, como sempre quis. Com o tempo, nosso casamento lentamente voltou ao que era antes. A única diferença era que Camila e eu não estávamos tão próximos quanto costumávamos ser, porque ambos estávamos muito ocupados. Se ela não estava estudando até tarde da noite, chegava em casa tarde do trabalho, e eu também estava ocupado. No fundo, eu sabia que chegaria um momento em que estaríamos ocupados, e não fiz alarde sobre isso. Eu fazia o meu melhor para ser um marido de apoio. Se eu voltasse para casa cedo, preparava o jantar para nós, levava o lixo para fora, limpava a casa e fazia outras coisas para aliviar o estresse dela. Nos fins de semana, eu a deixava descansar, e eu cuidava da limpeza da casa, fazia compras de supermercado, lavava a roupa, cozinhava. Então, à noite, saíamos para nos divertir, ou dávamos uma volta pela cidade. Alguns meses depois de parar de falar sobre filhos, ou mencioná-los em nossas conversas, percebi que Camila ainda ia às consultas com o ginecologista. Ela o visitava pelo menos uma vez por semana. Eu queria perguntar a ela sobre isso, mas eu sabia porque ela estava visitando o ginecologista, e seria estúpido e insensível da minha parte perguntar. Então eu não perguntei. Eu acreditava que ela queria fazer as coisas no seu próprio ritmo.
E se ela ainda estava visitando o ginecologista, não havia nada de errado com isso. Na verdade, fiquei impressionado que ela não parou de vê-lo só porque paramos de falar sobre filhos. Isso aumentou nossa intimidade nos primeiros dias do nosso casamento. Costumávamos fazer amor 2 ou 3 vezes por semana. Depois de várias tentativas fracassadas de conceber, poderíamos passar uma semana inteira sem fazer. Contudo, à medida que Camila passou a encarar o ginecologista com maior seriedade, ela fazia questão de fazermos amor pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, principalmente nos dias em que voltava das consultas. Sempre ficava feliz quando isso acontecia, porque acreditava que o ginecologista havia aconselhado a ela que viesse até mim, ou talvez houvesse algo que ela estivesse tentando testar. Nunca questionei isso. Eu estava disponível para ela sempre que ela quisesse, pensando que Camila queria que tivéssemos filhos. O aumento da nossa intimidade ajudou a nos aproximar mais e melhorou nosso relacionamento. Por meses, as coisas continuaram assim. Quanto mais nos tornávamos íntimos, mais minhas esperanças de ter um filho aumentavam. Embora eu nunca tenha mencionado isso a ela. Eu estava esperando que um dia ela viesse com entusiasmo e me dissesse que estava grávida, mas isso nunca aconteceu. E estou até feliz por isso não ter acontecido. Se eu não tivesse descoberto a verdade exatamente no momento certo, estaria criando o filho de outro homem agora. Durante os meses em que Camila estava visitando seu ginecologista, eu nunca soube que ela estava me traindo, e tendo um caso com o mesmo ginecologista que eu respeitava. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, e eu até estava pensando em fazer uma visita para agradecê-lo por estar sempre ao lado da Camila. Ele foi indicado por uma das tias dela, que não conseguia conceber há anos, mas com a ajuda do ginecologista finalmente conseguiu engravidar e teve um filho. Há 2 semanas descobri algo suspeito. Estava no quarto lutando para dormir naquela noite. Naquele dia, estava tão exausto do trabalho que não conseguia pensar direito. Mal pude fazer o jantar ou fazer o que costumava fazer. Então fui direto para nosso quarto, tirei minhas roupas e sapatos e pulei na cama. Antes de Camila retornar para casa, eu já havia adormecido. Mas o som do carro dela ao entrar na garagem me acordou. Eu estava completamente acordado por ser uma pessoa de sono muito leve, mas meus olhos ainda estavam fechados quando Camila entrou no quarto. Acredito que ela pensou que eu estava dormindo, então continuou murmurando ao telefone. E ao desligar disse: "Eu te amo. Nos vemos amanhã depois do trabalho." Eu estava congelado na cama, me perguntando com quem ela estava falando. Sabia que não era nenhum de seus irmãos ou pais, porque Camila não expressava suas emoções assim. Permaneci na cama enquanto ela foi fazer algo para jantar e, aproximadamente 35 minutos depois, saí do quarto e fingi ter acabado de acordar. Sabia que Camila era esperta, então tive que ficar tanto tempo no quarto para que ela não pensasse ou suspeitasse que eu ouvi sua conversa. Pretendi esperar ela dormir e, em seguida, verificar seu telefone para ver com quem ela estava falando. Honestamente, não me importava se ela estivesse falando com sua melhor amiga ou outra mulher. Eu queria ter certeza de que ela não estava me traindo ou fazendo algo nas minhas costas mais tarde. Naquela noite, depois que Camila dormiu e roncou, acessei seu telefone. O último número que ela ligou era do seu ginecologista. Não queria acreditar quando vi. Então passei por suas mensagens de texto e conversas no WhatsApp. Ela não era muito ativa em redes sociais. E além do LinkedIn, ela estava construindo uma marca profissional. O único aplicativo de mídia social que ela tinha era o WhatsApp. Enquanto passava por suas conversas no WhatsApp, percebi que ela conversava mais com o ginecologista do que comigo. Na verdade, mal conversávamos. Nossa conversa no WhatsApp era preenchida com diferentes listas de compras. Usávamos para listar os itens que precisávamos em casa, para que um de nós pudesse parar e comprar quando voltasse para casa. Fui até o início da conversa deles para ver a linha do tempo de seu relacionamento. Fui para a sala de estar para reler as mensagens. Ainda não consigo acreditar que Camila estava me traindo há quase 7 meses. Nem sabia o que fazer ou dizer. Estava tão irritado com Camila por arruinar tudo pelo que tínhamos trabalhado.
Ela nem sequer tinha medo de que eu pudesse interromper o patrocínio de sua faculdade por causa de sua infidelidade. Quando terminei de chorar e lavar meus olhos vermelhos e inchados, tirei capturas de tela da conversa desde quando eles começaram a namorar e as enviei para meu telefone. Depois, apaguei todos os vestígios de que mexi no telefone dela. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela me perguntou por que meus olhos estavam tão inchados. Eu disse a ela que estava assistindo a um filme muito emocionante a noite toda e acabei chorando. Ela apenas riu de mim e não disse mais nada. Ela não sabia que eu sabia. E eu não agi como se algo estivesse errado. Mesmo com tudo o que vi em seu telefone, ainda queria ver com meus próprios olhos que Camila estava me traindo com seu ginecologista. Naquela noite, saí do trabalho mais cedo, dirigi até o restaurante chique onde ela trabalhava e estacionei 2 casas longe do restaurante. Eu sabia que ela não tinha aulas naquele dia, porque ela me disse antes de sair de casa pela manhã por volta das 19 horas, Camila terminou o turno, e eu observei enquanto ela saiu do restaurante e entrou no carro. Parti imediatamente atrás dela e a segui até o hospital. Esperei ela estacionar no estacionamento do hospital e entrar no prédio. Assim que ela entrou, estacionei e esperei alguns minutos antes de entrar no hospital. Descobri que ela tinha uma consulta marcada com seu ginecologista. Tive que dizer à recepcionista que eu era o marido da Camila, mentir que ela tinha deixado o telefone no carro e que queria entregá-lo antes de sair do hospital. Foi a única desculpa inteligente e plausível que consegui pensar. Então a recepcionista me direcionou para o consultório do ginecologista e em pouco tempo eu estava no corredor. Eu sabia o que estava acontecendo entre Camila e seu ginecologista. Sabia que nosso casamento nunca mais seria o mesmo após aquele dia. Então, antes de confrontá-los diretamente, liguei a gravação de vídeo do meu celular. Sem fazer barulho ou bater na porta, entrei. Como eu esperava, Camila estava deitada naquelas cadeiras compridas. As cadeiras tinham sido ajustadas para baixo e ela e o ginecologista estavam transando. Durante o horário do hospital, eu me certifiquei de gravar tudo para que ela ou o juiz não pudessem descartar meu caso dizendo que era um exame ou algo assim, porque um ginecologista acessa partes íntimas. Assim que abri a porta e Camila viu que era eu, seu rosto empalideceu e ela afastou o médico. O ginecologista estava assustado e confuso ao mesmo tempo. E quando Camila disse que eu era o marido dela, ele congelou. Não fiz escândalo nem gritei. Fiquei perto da entrada do consultório, gravei o vídeo e saí. A reação confirmou que não estava acontecendo nenhum exame, mas sim algo errado. Camila correu atrás de mim, meio nua, quando entrei no elevador que me levava ao térreo. Ela ficou lá e me implorou para ouvi-la. Sua voz estava tão alta que as pessoas já estavam saindo de seus quartos e escritórios para ver o que estava acontecendo. Tive que fingir um sorriso com a secretária ao sair e dirigir para casa. Quando cheguei em casa, mandei uma mensagem para ela dizendo para não se incomodar em voltar para casa. E foi isso. Troquei as fechaduras da minha casa. Há 2 semanas Camila não voltou para casa, mas ela tem estado enchendo meu telefone com ligações e mensagens. Eu fiz isso porque queria clarear minha cabeça. Além de postar isso aqui, não contei a ninguém sobre ela me traindo ainda. E isso está me corroendo por dentro. Decidi que não quero mais nosso casamento. Mas antes de nos divorciarmos, quero puni-la e fazer com que ela sinta a dor que me causou. Estou tão confuso agora e não sei o que fazer. A Camila sempre foi minha prioridade, e eu colocava as necessidades dela antes das minhas. Eu deveria ter feito tantos cursos caros para me ajudar a melhorar, mas não os fiz porque queria que a Camila frequentasse a faculdade. Eu usei todas as minhas economias para patrociná-la. Ainda estou profundamente magoado e não acho que conseguirei superar a dor que ela me causou. Então, decidi me vingar dela publicamente antes de servi-la com os papéis do divórcio. Acho que é a melhor coisa a fazer. E também cortar todo o meu apoio à educação dela. Se ela quiser, pode continuar na faculdade com o dinheiro que ganha. Não é mais da minha conta. 3 dias atrás atendi a ligação da Camila depois de semanas sem falar com ela. Quando o fiz,
Ela começou a chorar ao telefone e implorou para que pelo menos a deixasse voltar para casa para conversarmos. Eu sabia que ela pediria isso, então disse a ela para vir. Ela veio 15 minutos depois de encerrarmos a ligação e a deixei entrar. Não queria parecer que estava fingindo expressar meus sentimentos e decepção. Ela se ajoelhou e pediu desculpas. Ela disse que não sabia o que deu nela e que nunca mais aconteceria. Ela até prometeu parar de ver qualquer ginecologista sozinha se eu desse a ela uma segunda chance. Ela disse que o ginecologista havia manipulado para todas essas coisas, dizendo que eu era impotente e que ela precisava da ajuda dele para engravidar. Questionei por que ela não havia discutido isso comigo, quando o ginecologista plantou essa ideia em sua mente. Ela disse que o médico havia dito para ela não me contar porque isso machucaria meu ego masculino. Uma parte de mim queria acreditar nela, mas eu também sabia que ela não era tão ingênua para cair em uma armadilha dessas. Vou admitir que chorei novamente naquele dia. Vê-la trouxe de volta a dor que senti no dia em que a peguei no ato. Depois que ela implorou por perdão, eu disse a ela que só a perdoaria e a aceitaria de volta se ela confessasse sua traição para nossos pais. E como a peguei. Quando ela ouviu isso, pausou, olhou para mim por um tempo e começou a chorar novamente. Ela perguntou se não havia outra maneira, e eu disse que tinha que ser a única maneira. Pensei que ela diria não, mas não disse. Ela disse que faria qualquer coisa para restaurar o relacionamento. Escolhemos uma data para ir à casa dos pais dela e à minha casa para o jantar. Depois disso, nos reuniremos com todos os amigos importantes dela, e ela mesma contará a eles o quão horrível tem sido como esposa. Esta é a melhor maneira de puni-la pelo que ela fez comigo. Já tinha entrado em contato com um advogado, e ele já havia processando os papéis do divórcio. Camila fez tudo o que combinamos, mas antes de contar como aconteceu, eu e Camila estamos oficialmente divorciados, sim. Segui um plano e ela recebeu o que merecia. Quanto a Camila confessar abertamente a todos, primeiro fomos à casa dos pais dela para jantar. Eles ficaram muito felizes em nos receber, mas também perceberam que algo estava errado com a Camila. Sem brincadeira, ela parecia miserável, e qualquer um que a visse poderia facilmente perceber que não estava bem. Enquanto estávamos no meio do jantar, Camila anunciou aos pais e irmãos que estavam em casa que queria contar algo para eles, e todos ficaram alertas. Ela começou a chorar e, com voz embargada, ela disse aos pais que estava me traindo com o ginecologista, e eu a peguei. Seus pais e irmãos ficaram chocados quando ela disse isso e quase engasgaram. Todos se viraram na minha direção, mas eu mantive uma expressão séria e continuei comer. Seu pai foi o único que começou a gritar com ela, e o resto da família não conseguiu dizer uma palavra. Quanto mais o pai dela gritava com ela, mais ela chorava. E depois que terminei de comer, saímos juntos. Ninguém disse nada. Foi tão constrangedor. Tenho certeza de que os pais dela ficaram chocados ao ver que ambos chegamos e saímos juntos. No dia seguinte, fomos à casa dos meus pais e Camila contou a mesma coisa a eles. Meus pais não podiam acreditar. Conheciam Camila como calma reservada, e ela não parecia alguém que faria algo assim. Eles ficaram muito decepcionados, mas deixaram a decisão depois de encontrarmos nossos pais. Fiquei satisfeito com os resultados. Eu sabia que os pais dela estavam decepcionados com ela. As expressões em seus rostos diziam tudo. Ao voltar da casa dos meus pais, a deixei no motel onde estava hospedada depois que descobri sua traição. Ela esperava que eu a levasse para casa, já que tinha feito tudo o que lhe disseram. Pedi a ela que voltasse para casa na manhã seguinte. Quando ela chegou à casa no dia seguinte, encontrou suas coisas cuidadosamente embaladas na varanda da frente. Ela ficou chocada, pois esperava que nós recomeçássemos nossa vida, coitada. Quando ela entrou, entreguei a ela os papéis do divórcio. Ela começou a chorar, e eu disse a ela que era o fim entre nós e que só queria ensinar-lhe uma lição. Nesse momento ela surtou e começou a gritar comigo por arruinar sua vida. Ela até disse que estava me fazendo um favor ao dormir com seu ginecologista, porque sabia que eu era impotente e não poderia fazer bebês.
Perguntei ela por que ainda não tinha concebido então, se é tão fértil, e isso a afetou profundamente. Ela ficou tão furiosa que começou a me atirar coisas. Eu a expulsei furiosamente da minha casa e oficializamos o divórcio uma semana depois. No fim, a verdade sempre vem à tona, não importa o quanto alguém tente esconder. Camila acreditava que poderia levar uma vida dupla, mas seu mundo desmoronou quando foi exposta diante da própria família, dos amigos e, finalmente, diante da justiça. O preço da infidelidade foi alto. Perdeu o marido, perdeu o respeito da família e viu seus sonhos de futuro irem embora junto com o divórcio. E quanto ao ginecologista, o homem que deveria ser símbolo de confiança e ética, teve sua reputação manchada para sempre. A gravação feita pelo marido foi entregue às autoridades do hospital e em pouco tempo ele foi suspenso de suas funções. Sua carreira, construída em anos de estudo e dedicação, agora carrega a marca da desonra e da imoralidade. Duas pessoas que acreditaram estar no controle, mas acabaram pagando caro pelas escolhas que fizeram. Se há uma lição nessa história, é que nenhuma traição permanece oculta para sempre. E quando a verdade explode, as consequências são inevitáveis. Depois de tudo o que aconteceu, Tiago finalmente conseguiu respirar sem a sombra da traição sobre ele. Ele aprendeu que a dor pode ser transformada em força e que, mesmo após a decepção, a vida continua. Agora, Tiago dedica seu tempo a si mesmo, reconstruindo seus sonhos, investindo em seus projetos e buscando felicidade em pequenas vitórias diárias. Ele percebeu que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer recomeço. A vida lhe deu uma lição dura, mas também uma oportunidade: deixar para trás a traição, aprender com os erros dos outros e seguir em frente com dignidade, confiança e esperança renovada. Tiago sabe que o passado não pode ser apagado, mas o futuro ainda está em suas mãos, pronto para ser reconstruído. No fim, essa história nos mostra que nenhuma relação sobrevive quando a confiança é destruída. Tiago acreditava que tinha ao lado uma companheira e um médico de confiança, mas descobriu que a verdade estava escondida em mentiras e traições. A atitude de Camila custou não apenas seu casamento, mas também o respeito da própria família. Já o médico, que deveria agir com ética, perdeu credibilidade e manchou para sempre sua carreira. A vida de Tiago, embora marcada por dor, trouxe uma importante lição. Por mais que a traição abale, ela também abre espaço para o recomeço. Quem perde de verdade é quem trai, porque destrói não só a confiança do outro, mas também sua própria dignidade. Respeito, lealdade e verdade são os pilares de qualquer união. Sem eles, tudo desmorona. Mas quando a verdade aparece, mesmo que doa, ela também liberta. Tiago aprendeu que, às vezes, o fim não é uma derrota, mas o primeiro passo para uma nova vida. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!